Bom, conhecemos então alguns tipos aí dos zooms que a gente pode aplicar nos desenhos. Agora vamos retornar então aos nossos desenhos propriamente dito, né? Vamos lá na aba do Draw. Vou reposicionar aqui a nossa tela. A gente conheceu o comando Line. Agora a gente vai conhecer o comando Polyline, né? O comando Polyline também desenha linhas, só que o resultado final agora é de um elemento contínuo, né? Diferentemente do line, que a gente tem segmentos, a gente tem um elemento contínuo agora desenhado. Bom, comando círculo é bem sugestivo, né, para a gente desenhar círculos, e tem várias maneiras de a gente desenhar círculos. Tem desenhando selecionando ali a primeira opção, né, dando o centro e o raio. Então, está pedindo aqui, especifique o centro do ponto do círculo. Então, você vai selecionar um ponto, né, digitar ou especificar, e aí a gente vai especificar o raio. Vamos supor que eu quero desenhar com um raio de 200 milímetros. Né, ele desenhou aí o círculo para a gente com esse raio de 200. Né, repare aqui que tem um pontinho marcado, né? São alguns pontos aí de precisão que a gente vai entender em breve, né? Que é referente ao centro aí do círculo. Quando a gente escolhe o diâmetro, então a gente vai desenhar o círculo e vai especificar o diâmetro. Para eu desenhar o mesmo círculo agora, eu tenho que dar um diâmetro de 400. Tem outras opções, círculo dados 2 pontos, 3 pontos, conhecidas duas tangentes, né, e conhecido raio, né, conhecidos três tangentes. Então, se a gente desenhar, por exemplo, três linhas, né, uma linha aqui e uma linha aqui. Vamos ver se existe ali um círculo, dados três tangentes. Então, especifique um ponto do círculo. Especifique um ponto do círculo, outro ponto e outro ponto. Né? Então, a gente selecionou ali, né, as retas que serão tangentes e o AutoCAD encontrou ali, né, o círculo de tangência comum a essas retas. Bom, tem o comando do arco, né? Da mesma maneira, a gente tem várias opções, né? Então, tem como desenhar arco dando os três pontos, começo, centro e fim, né? Então, se eu conhecer um arco, né, dado o começo, eu quero que o centro seja aqui e o fim aqui, né? Ele vai desenhar justamente isso. Né? Então, onde que termina esse arco? Ah, termina aqui. Então, está desenhado ali o arco. Também tem outras opções, né? Começo, fim, ângulo. Dependendo ali da aplicação que a gente vai desenhar, a gente vai selecionar a opção correspondente. A gente tem a opção retângulo e polígono, consequentemente, né? Retângulo, a gente escolhe dois pontos, né, na diagonal principal aí do retângulo. E a gente também pode informar as dimensões que nós desejamos. Da mesma maneira ali para os polígonos, né? A gente pode criar aí um polígono de lados iguais. Quantos lados a gente quer que tenha esse polígono? 8 lados. Qual que é o centro? Vou desenhar aqui. E eu quero que seja inscrito no círculo. Então, ó, vou escolher ali o ponto ali da circunferência. Tem aí o nosso polígono. Bom, outras opções nós vamos ver em breve, né? Mas com essas opções nós já conseguimos começar a iniciar os nossos desenhos. Agora o que a gente precisa entender é o sistema de coordenadas que a gente tem aqui no AutoCAD. Porque como vocês repararam, a gente está selecionando, né, meio que a critério nosso, até agora, as dimensões, a localização dos objetos, mas nem sempre é assim, né? Geralmente a gente tem que seguir aí uma referência, a gente tem comprimentos para serem utilizados, a gente tem pontos específicos para serem selecionados, né? E para isso a gente precisa entender esses sistemas de coordenadas. Então eu vou apagar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre coordenadas. Sistemas de coordenadas. O AutoCAD tem o seu sistema ali onde a gente tem o 00, né, que está aqui representado. Isso a gente chama de UCS, né, o sistema ali de coordenadas do AutoCAD. Bom, existem basicamente aí, podemos dizer, dois tipos de coordenadas. Coordenadas são absolutas, coordenadas são relativas.
E a gente tem, né, subtipos aí que são coordenadas cartesianas e coordenadas polares, como a gente tem em qualquer sistema de coordenada. Bom, as coordenadas absolutas, elas sempre são dadas com relação à origem do meu sistema de coordenada, absolutamente, né? Então, independente do ponto que a gente está, a gente sempre vai localizar esse ponto com relação à origem. Vocês até conseguem observar aqui, ó. Conforme eu estou movendo no eixo X, eu estou ganhando ali, né, 420, 470, 520, né? Estou ganhando é, valores ali na nossa abscissa, né? Ao passo que quando eu mexo no sentido vertical, estou ganhando ou diminuindo, né, valores ali na ordenada. Então, esses são valores absolutos com relação ali à origem. Então, se eu desenhar, né, que eu quero o comando line, né, que precisa especificar o primeiro ponto. Eu quero desenhar no ponto 200, 100, né, 200 no x, 100 no y, eu aperto vírgula para poder trocar ali, né, 200 e 100. Então, ele vai começar nesse pontinho aqui, absoluto, né? Então, a partir da origem, se a gente caminhar aqui no eixo x, a gente tem 200 de valor, né, no eixo x, que é essa distância que a gente tem aqui, e a gente tem 100 no eixo y, que é a nossa distância vertical. Então, isso aqui é um sistema de coordenadas absoluta, né? Se eu quiser agora parar no ponto que é 400 no x, 500 no y, então eu coloco 400, 500. Então, ele vai parar lá no ponto que é 400 no x, 500 no y, porque estou me referindo em relação à origem. Como a gente está habituado aí, né, muitas vezes na interpretação aí de gráficos, né, geometria analítica. Esse é o sistema absoluto. Sempre os números, né, as coordenadas estão em relação à origem. Uma outra maneira de desenhar os elementos, no caso da linha, né, é a gente escolher o ponto, né, então eu posso colocar o primeiro ponto e dar a orientação para ele, né, dar a orientação ali para nossa reta. Eu quero nesse sentido, 23 graus ali, e eu quero uma reta que tenha 300 de comprimento. Então, agora estou em coordenadas polares, né? Por que estou em coordenadas polares? Porque em coordenadas polares, o que que acontece? A gente dá a direção, que é o ângulo, e a gente dá o comprimento que a gente vai avançar naquela direção. Uma maneira de fazer isso de uma maneira mais precisa, né, é a gente começar ali o ponto. Por exemplo, eu vou escolher 300 de comprimento, só que eu quero a 45 graus essa reta, né? Então ela vai ficar aproximadamente lá para um pouquinho mais para cima. Então, para eu falar que é coordenada polar, eu uso o símbolo de menor. Quando eu uso o símbolo de menor, eu estou indicando que eu quero coordenadas polares. Então, eu quero uma reta que tem 300 de comprimento a 45 graus. Então, dei Enter, né? Foi desenhado ali essa reta que vai ter 300 de comprimento a 45 graus. Esses 300 de comprimento que a gente está usando, né, é a partir do ponto. Então, a partir desse ponto, essa reta vai ter 300 de comprimento. Isso também é conhecido como coordenada relativa, né? Porque eu estou me baseando no ponto anterior para poder escolher o próximo ponto. Ficou um pouco confuso, professor. Vamos lá. Vamos supor que eu quero iniciar o meu desenho, né, em coordenada absoluta. Eu quero que comece no ponto 400, 300. Então, estamos ali, ó, 400 e 300. Agora, o próximo ponto, eu sei que está a 200 metros de distância, né? Então, 200 metros de distância no eixo X e 50 no eixo Y. Então, eu vou ter que caminhar 200 para cá e 50 para cima. Como que eu faço isso? Eu vou usar a coordenada relativa, porque eu sei que a distância em relação ao ponto inicial agora é 200 no X, 50 no Y. Coordenadas relativas, a gente utiliza, né, o símbolo de arroba. Então, ó, 200 no x, vírgula, 50 no y. Então, a partir do nosso pontinho aqui, andamos 200 no x e 50 no y.
Então, repare que isso é uma coordenada relativa porque os números que eu estou inserindo para o AutoCAD são em relação ao ponto anterior e não em relação à origem. Porque se eu colocar 250 absoluto, ó, ele vai dar lá no comecinho. Padrão, né? Quando a gente vai selecionar um ponto, o AutoCAD já entende que o próximo valor que a gente vai colocar, né, é em relação de coordenadas relativas, né? Então, quando eu seleciono um ponto, o próximo que eu vou colocar, né, se eu digitar aqui 100 e 50, vai ser em coordenadas relativas, né? Ele vai medir em relação a esse ponto. As coordenadas relativas são aquelas que a gente mais utiliza. Eventualmente, se você precisar utilizar a coordenada absoluta, né, você pode utilizar o nosso ali joguinho da velha, né, a hashtag, para poder avisar o AutoCAD que você está falando de coordenadas absolutas. Né? Nesse caso, a gente está usando coordenadas absolutas quando a gente usa a hashtag ali. Quando a gente utiliza o arroba, é coordenada relativa. Como eu comentei, por padrão, o AutoCAD, né, ele sempre se inicia ali com coordenadas relativas. Então, a partir desse ponto, se você quiser colocar o valor de 100 e 80, a gente vai ter coordenada relativa em relação àquele ponto. Se por acaso você quiser coordenada absoluta, a gente tem que colocar 100 com o joguinho da velha. Bom, uma vez que a gente entendeu esse sistema de coordenadas, a gente pode, para finalizar nossa aula hoje, conhecer alguns comandos de edição que são úteis. Né? Então, o primeiro comando aqui, que eu já até utilizei, que a gente falou, é o comando de apagar, né? Que pode ser o próprio delete ou apertar erase. É o comandinho de apagar. Agora, a gente também tem outros comandos que são bem úteis para a gente desenhar. Bom, a gente tem um comando que é o comando de mover. Então, supondo que eu quero mover, né, esse círculo para que o centro dele coincida com o vértice desse retângulo. Então, eu seleciono o elemento, aperto o botão M, né, ou digito Move, e aí vai pedir a partir de qual ponto a gente vai mover o objeto, né? Qual que é o ponto aí base? Bom, se eu quero que o centro coincida, eu tenho que selecionar o centro. E aí eu vou mover até o ponto final. Uma outra possibilidade é ter escolhido aqui, né, um quadrante. Só que se eu escolher o quadrante, é o quadrante que vai ser em relação ao quadrante que a gente vai mover o objeto, né? Então a gente tem que sempre pensar em qual ponto aí que a gente precisa mover. Outro comando interessante é o comando de copiar, né? Então se você tem vários elementos, você pode fazer várias cópias. Como que a gente copia? Né? A gente tem o comando cp, copy, né? E vai pedir também uma base, um ponto base, né? Esses pontos bases, eles podem ser pontos do próprio objeto, né? Então, a gente pode ir fazendo cópias ali do objeto. E podem ser pontos que estão fora do objeto, né? Então, a gente pode pegar em relação ali, deixa eu fazer uma cópia agora, né? Do nosso círculo em relação a esse ponto aqui. Então, ó, a gente pode ir fazendo cópias também ali, né? Então, comando copy. A gente tem um comando de rotacionar, que é o comando rotate, né? RO. Também a gente precisa de um ponto base. Então, seleciona ali um ponto base. E a gente vai colocar o ângulo de rotação. Vamos supor que eu quero rotacionar 60 graus. Sempre no sentido anti-horário, né? Que a gente começa ali a rotacionar. Então, sentido anti-horário, né? 60 graus. E a gente tem o comando também mirror, que é um comando interessante, que a gente utiliza para poder espelhar elementos. Então eu vou fazer um eixo de simetria, né? Quando eu aperto o botão mirror, eu consigo espelhar com relação a algum eixo. Geralmente a gente espelha em relação a eixos verticais e horizontais. Então se você quiser apertar o botão F8 para deixar o orto ligado, é bem útil aqui.
né, se eu quiser fazer um espelhamento aqui. E aí, com esse comando mirror, sempre vai perguntar assim: você quer apagar o objeto inicial? Se você colocar não, vão ficar dois objetos, né? Se você colocar sim, você espelhou o objeto e apagou o inicial, né? Então, se a gente colocar aqui sim, você espelha o objeto, mas apagando o inicial. Bom, pessoal, nossa aula então, a gente conheceu aí uma boa parte da interface, né, como que funciona a visualização. Aqui no AutoCAD a gente viu algumas ferramentas úteis de visualização. Então, quais são elas, né? A gente viu ali o grid, as linhas guias, a gente viu ali formas de selecionar objetos, a gente viu o orto, né, funções do zoom, o pen, né, que é para a gente poder fazer panorâmicas. A gente conheceu um pouquinho mais da barra, né, da aba, né, de ferramentas de desenho, line, polyline, circle, né, arcos, retângulos. A gente viu como que funciona o sistema de coordenadas, né, coordenadas absolutas, coordenadas relativas, coordenadas polares. E a gente também conheceu algumas ferramentas iniciais de edição, né, como a ferramenta de apagar, o Erase, né, Move, a ferramenta de copiar, né, de espelhamento, que é o Mirror, né, e a ferramenta de rotacionar, que é o Rotate. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.